Graça e paz, queridos, muito bom dia. Eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela televisão ou pelo nosso canal. Inclusive, se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com uma pessoa especial para você. E vamos juntos agora a mais uma ministração poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Bom dia. Que a graça, a paz, o poder de Deus seja contigo e que te abençoe hoje tremendamente. Eu quero trazer algo aqui que está em Juízes, no capítulo 7. É uma história, mas eu vou ler somente um versículo e depois a gente conta aqui a história e tenta trazer, contextualizar aqui um pouco a coisa para que você entenda tudo onde a gente quer chegar. Diz assim: E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. O que é isso? Gideão. Gideão, um dos juízes de Israel, um homem que tinha um potencial gigantesco, mas ele estava amedrontado pelo inimigo. Ele se via tão pequeno, uma família sem significado na tribo toda de Israel, que inclusive era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim já não era também uma tribo das maiores, das mais prestigiadas de Israel. E ele amedrontado, porque eles eram saqueados o tempo todo pelos inimigos que moravam ali também na região deles, e eles estavam numa conquista daquela terra, e ele estava malhando trigo dentro de um lagar. Lagar é um espaço reservado para que se prensa a uva, para fazer o vinho. Então ela é um pouco mais alto, né? É um muro, às vezes protege a visão, e então ele, com certeza ele estava ali meio escondido, malhando o trigo, quebrando o trigo para que ele pudesse ter ali, para que não só pudesse ser visto. Mas o anjo vê, Deus viu o comportamento de Gideão, mas Deus viu muito mais além do que o próprio Gideão tinha visto e o próprio Gideão enxergava dele. E aí o anjo chega lá, assim como se tivesse, às vezes, imagina chegar ali na frente, ali por cima do muro ou por cima de toda coisa, e diz: Deus é contigo, homem valente. Porque ele estava vivendo um momento de covardia, estava medroso, e o anjo fala com ele: Deus é contigo, homem valente. E é como se ele olhasse assim para trás e falava: quem? Eu? Hã? Eu? E o anjo: sim, tu és. Aí ele fala: eu sou. Aí ele começa com essa lamúria: eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou capaz, eu sou o menor, não tenho não sei o quê, porque como é que Deus é comigo? E o anjo olha para ele e fala: Deus é contigo. E a partir daquele momento vira a chave, muda o comportamento, ele passa a entender, ele passa a ter a visão de Deus na vida dele, ele passa a compreender o propósito de Deus. Deus tinha algo grande, maior, para libertar não só ele daquele medo, mas libertar todo o povo daquela opressão que existia naquele lugar. E aquele povo vivia com medo, vivia amedrontado, vivia escondidos, viviam nas cavernas, viviam comendo de sobra, porque eles eram saqueados o tempo todo, plantavam e não eram roubados. Fazia e não via resultado. Então Gideão, ele levanta ali um grande exército, né? Milhares de pessoas, ele consegue motivar o exército de Israel, ele consegue motivar um monte de gente, e tantas pessoas estavam lá, e Deus, ele pronto para a guerra, e ele fala assim: e aí, Senhor, pronto, vamos agora? Deus fala: não, pera lá, isso aí, esse povo não está qualificado para essa guerra, esse povo está indo para a luta, mas eles não estão prontos, vão morrer muita gente. Então você vai fazer o seguinte: nós vamos escolher aqui entre pessoas mais qualificadas e nós vamos pôr alguns critérios. Então ele levou essas pessoas a beberem água, né? Uma coisa tão simples, cada um bebe água, principalmente lá dentro de um riacho, e eles chegaram para beber essa água, e alguns bebiam de um jeito, outro bebia de outro, e Deus falou assim: olha, todos aqueles que estiverem bebendo como um cachorro, né? As pessoas, então, a maneira como ela bebe,
põe a água, a língua na água e vai chupando, né, a água ali, essas pessoas você pode dispensar. A outra que vai pecando a água e ela está mais atenta, né? Então essas pessoas você vai separar. E ele separa, então, essas pessoas, ali já saem milhares de pessoas, vão embora para casa, porque não estavam aptos dentro do critério que Deus tinha colocado. E aí Deus ainda olha para aquela multidão de exército, que ainda eram muitos, e Deus ainda fala assim, ei, fala para eles que eles não são livres, se tem coisas para fazer em casa, se eles estão com medo, enfim, fala para eles que aqueles que não quiserem, que têm dificuldade. Agora imagina, você estava lá com um exército, uma multidão de gente, talvez essa quantidade de gente te anima a enfrentar o inimigo, mas ali já perdemos ali mais de 2/3 do exército, foram embora, porque não passou no crivo que Deus tinha dado para eles sobre beber da água. E eles foram embora. E agora ficou um número bem reduzido de gente. E agora ele falou assim, vou morrer nisso. E as pessoas ficaram com medo. E aqueles que estavam com medo, Deus falou, dispensa. E Gideão disse, então pode ir embora os que estão com medo, os que acham que pode ter. Enfim, eles foram embora. Foram embora uma multidão de gente ainda. Sabe quantos ficaram? 300 pessoas. Um exército para vencer uma multidão de milhares, que a Bíblia fala que eles estavam incontáveis como a areia do mar. Era muita gente que estava lá. E então Deus aqui agora vai falar para ele. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Nesse momento, então Gideão ergue, levanta e vai contra o arraial. Pega os seus 300 soldados. Isso é irrisório, é insignificante perto do que ele tinha nas mãos, que já não era muito. E gente que iria, na verdade, morrer. E dos 300 ninguém morreu. Dos 300 eles tiveram um êxito, uma guerra que foi ali, porque na verdade houve uma confusão no arraial e eles mesmos se lutaram contra o outro, não conseguiam identificar quem era inimigo e se mataram. E o que ficou lá, os 300 eram só para recolher os despojos. Então, meu irmão, minha irmã, estou falando para você neste dia de hoje, quantas coisas que nós estamos aqui perdendo e não percebendo o propósito de Deus na vida da gente, porque a gente está amedrontado, está acovardado, mas o Senhor está trazendo para você hoje coragem, ousadia. Ele diz, eis, levanta e vai para cima, desce para você conquistar o que Deus tem para a sua vida. Então, erga, olhe, enxergue a glória do Senhor, o poder de Deus, o quanto Deus tem capacitado você para essa batalha. O Senhor não é você vai confiar em o outro, vai confiar em vidas, em confiar em pessoas, em confiar em coisas, objetos, mas confie no Senhor, confie em Deus e Ele tudo fará. Ele vai estar à frente. Ele colocou ali uma confusão no arraial dos amalequitas e ali aquele pessoal se lutava um contra o outro, não conseguia identificar quem era de Gideão e quem era deles. Na verdade, como não tinha quase ninguém de Gideão, eles se mataram e eles correram e ali houve um grande momento de vitória na vida de Gideão. Eu tenho certeza que hoje é um dia de vitória para a sua vida, para a sua casa. Essa mudança, esse comportamento, esse enxergar no poder de Deus, enxergar no propósito de Deus para você é o que tem, é o seu destino, é aquilo que o Senhor vai movimentar e mover você, em nome de Jesus. Que hoje você erga, que hoje você levante e hoje vá para a sua vitória, vá para a sua conquista, em nome de Jesus. Hoje é um dia da sua vitória. Eu declaro isso em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que sobre eles a Tua graça, o Teu amor e a Tua presença, a Tua vitória, que seja com Teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.
E você pode, inclusive, contribuir conosco e nos ajudar a levar essa mensagem transformadora adiante. Nesse Pix que está aqui, ou através desse QR Code, você pode encaminhar para nós a sua oferta e nos ajudar a abençoar ainda mais vidas. Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!